drama ao redor de personagens femininas. Olá! Bom dia, boa tarde, principalmente uma boa noite. Podem me chamar de Luna e sejam bem-vindos ao meu cantinho tão perto da lua. Eu acho que todo mundo que acompanha anime há algum tempo já percebeu que existe uma discussão que nunca parece acabar. Personagens femininas. Esses dias atrás eu estava vendo o TikTok e me deparei com esse tema sendo abordado por uma pessoa que eu acompanho e particularmente gosto. Só que eu discordei muito dela nesse caso. Então, como toda boa criadora de conteúdo, eu decidi falar sobre esse tema também. Talvez esse seja só meu lado fã chato e insuportável se doendo porque ela falou mal de uma das minhas personagens favoritas da vida? Talvez! Mas o que essa pessoa disse acabou me fazendo refletir mais sobre as minhas próprias opiniões, e foi justamente daí que surgiu a ideia para fazer esse vídeo. Para fins de contexto, a pessoa disse: se você só gosta de personagens fortes e perfeitas, você é tão sexista quanto as pessoas que gostam de ver a Hinata sendo uma inútil. E o vídeo girou basicamente em torno do desenvolvimento dessa fala. E antes de qualquer coisa, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu concordo em partes com a crítica, só que boa parte dela foi muito injusta e é nisso que eu quero chegar. Eu acho muito problemático quando uma personagem feminina é considerada automaticamente melhor porque é forte, independente, inteligente e nunca precisa de ninguém. É extremamente injusto tratar personagens femininas mais delicadas ou vulneráveis como se elas fossem inferiores simplesmente por não corresponderem a esse ideal. E a pessoa nesse vídeo acabou caindo justamente nisso. Ela tratou a fraqueza de personagens como a Hinata como um defeito terrível e condenável. Mas eu não vejo assim. Porque existe uma diferença muito grande entre uma personagem ser fraca e uma personagem ser mal escrita. E parece que, quando estamos falando de personagens femininas, essas duas coisas acabam sendo colocadas como se fossem uma coisa só. Uma personagem pode ser fraca, e isso não é necessariamente uma coisa ruim. Aliás, eu acho muito curioso como isso funciona quando estamos falando de personagens masculinos. Um personagem masculino pode ser covarde, inseguro, emocionalmente dependente, extremamente impulsivo ou até completamente inútil em determinadas situações. E ainda assim o público consegue enxergar isso como uma característica da personalidade dele. Mas, quando colocamos essas mesmas características em uma personagem feminina, essas coisas se tornam automaticamente defeitos puníveis. E eu acho que essa cobrança fica ainda mais estranha quando lembramos que nem toda personagem feminina precisa ter como objetivo se tornar a pessoa mais poderosa. A Hinata é um ótimo exemplo disso. A Hinata é frequentemente criticada por ter habilidades extremamente interessantes que, segundo algumas pessoas, nunca foram utilizadas de maneira suficiente. E eu até consigo entender essa crítica quando ela é feita no sentido de: eu gostaria que a história tivesse explorado melhor o potencial dela. E isso é uma crítica perfeitamente válida. Eu mesma acho que ela poderia sim ter mais alguns feitos relevantes na obra. Só que eu acho que tem uma expectativa muito grande sobre como uma personagem precisa ser para ter algum valor. E sinceramente, se você pensa isso da Hinata, provavelmente não entendeu o que a personagem é. A história dela é, em grande parte, sobre uma garota que cresceu sendo considerada insuficiente, que tinha dificuldade para acreditar em si mesma e que precisou construir a própria confiança. E isso também é desenvolvimento. Talvez não seja o desenvolvimento que algumas pessoas gostariam de ver, mas é desenvolvimento do mesmo jeito. Isso também acontece muito com uma outra personagem, a Miu, de My Happy Marriage. O caso dela é bem parecido com o da Hinata. Ela foi abusada, humilhada e privada de coisas extremamente básicas, como segurança e afeto. E quando a gente olha para uma personagem com esse tipo de história, eu acho muito estranho exigir que o objetivo dela seja imediatamente se tornar poderosa, independente e capaz de derrotar todo mundo que fez mal a ela. Às vezes, depois de passar a vida inteira sem ter liberdade, o maior desejo de uma pessoa pode ser simplesmente ter uma vida tranquila. Isso não é falta de ambição. É só que a sua vida foi tão privada de ser normal que a sua maior ambição é viver normalmente, sem ninguém no seu pé te dizendo como viver a sua vida. Isso foi algo que particularmente me cativa nas personagens, porque eu as acho muito fortes. Não fisicamente, porque mesmo quando tudo tentava colocar elas para baixo, elas continuavam tentando e se esforçando, mas não pelos outros, por elas mesmas. E isso me inspirou muito. Definitivamente aprender isso com essas personagens me fez uma pessoa melhor. A gente fala muito sobre a liberdade feminina, sobre permitir que as mulheres tenham seus próprios objetivos, suas próprias escolhas e suas próprias ambições. Mas quando uma personagem escolhe uma vida simples, parece que essa liberdade automaticamente deixa de ser válida. Se a ideia é dar liberdade para as personagens femininas escolherem seus próprios caminhos, então elas também precisam ter o direito de escolher um caminho que não seja extraordinário. Nós transformamos ter escolha em escolher aquilo que consideramos certo. E não é a mesma coisa.
Porque se uma personagem é obrigada a ser delicada e feminina, isso é uma imposição. Mas se ela é igualmente obrigada a ser forte, independente e ambiciosa para ser considerada uma boa representação feminina, isso também é uma imposição. A diferença é que a segunda costuma ser muito mais bem recebida, porque parece progressista. Eu não acho que o problema sejam as personagens femininas fortes. Muito pelo contrário, eu adoro personagens femininas fortes. Eu adoro a ideia de mulheres poderosas, independentes e ambiciosas existirem em histórias. Personagens como a Mao Mao, Frieren e muitas outras são inspiradoras, e eu acho que faltam personagens assim. Só que o problema começa quando isso deixa de ser uma possibilidade e passa a ser um requisito. E quando isso acontece, nós acabamos criando uma nova divisão. As personagens fortes de um lado e as personagens consideradas fracas do outro. Eu acho essa divisão tão problemática quanto a antiga ideia de que toda mulher deveria ser delicada e agradável. Elas podem coexistir. Na verdade, elas deveriam coexistir. Personagens femininas não precisam representar uma única experiência de ser mulher. Elas podem ser fortes, femininas, estranhas, gentis, agressivas, comuns. No fim, elas são pessoas, e pessoas são contraditórias. Talvez seja justamente essa variedade que esteja faltando quando transformamos personagens femininas em um gênero próprio. Porque, no fim, não existe uma única maneira correta de ser mulher. Então por que deveria existir uma única maneira correta de escrever uma? Bom, mas e você? Acha que seria melhor que daqui pra frente todas as personagens sejam apenas fortes e independentes? Ou acha que antes, quando todas eram bonitas, fofas e frágeis, era melhor? Ou mesmo, você concorda comigo e acha que existe um meio termo? Deixe nos comentários. Bom, eu acho que por hoje é isso. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar com aquele amigo que tem uma personagem feminina muito querida e comentar se você tem uma personagem que simplesmente tem um lugar muito especial no seu coração. Tchau e até o próximo vídeo!